Seja bem-vindo a Carlos GV, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história. Hoje vamos dar continuidade à resolução do exame de admissão à Academia Militar Marechal Samora Machel de 2014. A indicação da Sheila Nyantoli. Portanto, esta há de ser a terceira parte do exame. Não vamos levar muito tempo, vamos correr um bocado com isto. E desde já eu quero lhe pedir, deixa seu like. Há um problema aí, nós temos assistido e não deixamos like. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua subscrição para que eu possa fazer mais relativamente aos exames, não é? E vamos nessa. Hoje já resolvemos a primeira parte, que é a historiografia. Resolvemos também a segunda parte, tem a ver com a história de Moçambique. Hoje vamos dar continuidade também à história de Moçambique. Vamos mesmo, acho que terminamos na questão que vamos... aqui já havíamos respondido. Ok. Vamos começar da questão 22, que foi a última questão que deixamos. Portanto, vamos à questão 22. Na questão 22, aqui a forma de resolver, nós vamos tentar comentar um bocado, mas como estamos correndo um pouco com o tempo, vamos tentar correr um pouco mais, ok? Temos aqui a 22. Em 1880, os estados de sul de Moçambique a sul de Save eram politicamente independentes da autoridade colonial portuguesa. Dentre esses estados estamos a falar, portanto, quando falamos de 1880, estamos a dizer que antes desse período existiam estados que não eram dominados. Não só estamos a dizer que a dominação colonial ou a dominação dos estados africanos começa justamente a partir de 1880 adiante. Estamos a dizer começa especificamente de 1885, que é depois da Conferência de Berlim. Antes um pouco disso, os estados ainda eram um pouco que independentes, não tinham aquela dominação como tal, porque a dominação só acontece justamente com orientações da Conferência de Berlim, de que os estados, os países europeus deviam ocupar efetivamente a África, destruindo todos os estados. Portanto, estamos a falar, a sul de Moçambique existiam lá vários reinos, mas também existiam alguns estados, que é o caso, por exemplo, do estado de Gaza, que era um grande império, o império de Ngungunyane, que tenho aqui um vídeo super interessante sobre isto, a formação desses estados, os primeiros reis nesses estados, até mesmo a Ngungunyane. Mas também encontramos também outros reinos, que é o caso, por exemplo, o reino dos Mfumos, o reino dos Tembos, os reinos dos Matsolas, os Inhacas, os Muambas, os Machaquenes, portanto, os Tembis e vários reinos. Mas esses todos os reinos pequenos eram subditos, por exemplo, eram subditos do reino Mfumo. Este também que era subdito também do reino de Gaza. Portanto, a resposta correta aqui é naturalmente o Gaza e Maputo. Gaza e Maputo, que é Mfumo na altura, estamos a dizer Maputo aqui. Eu não sei se isso pode causar problema de deixar Maputo aqui, não é? Mas é Mfumo também. 19. No século 17, ainda essa questão aqui está a ser repetitiva. Houve aqui um erro, vou passar, essas duas perguntas são repetitivas, vou passá-las. Houve um erro, as três perguntas até foram repetidas. Quem tem o exame já deve saber disso. Ok. Depois temos aqui o grande explorador que empreendeu a viagem do reconhecimento na África Central foi, naturalmente, que aqui estamos a falar de David Livingstone. Este que era um médico escocês que também será missionário e que sai da Escócia para a Inglaterra, e na Inglaterra vai mostrar o desejo de descobrir, desvendar os mistérios de África. Há de ser o responsável de conhecer a África Central, conhece a África do Sul, conhece o Lago Vitória, o Lago Nyassa, o Zambezi, portanto, a Angola, não é? E, portanto, é um indivíduo que é tido como quem vai dobrar, não é, de Oriente a Ocidente, não é, de África. Livingstone. É muito interessante, esse senhor há de naturalmente desaparecer, não se sabe justamente qual há de ter sido o seu termo. Descobre também o próprio deserto de Kalahar, vai descobrir não só o deserto de Kalahar, como também o Lago Gami, por aí em diante. Ok, vamos só para correr um bocadinho só. 33. British South African Company
BSAC foi uma empresa que recebeu em 1889 os privilégios majestáticos da coroa britânica para, através das suas atividades, fomentar a colonização europeia e a exploração econômica da região central da África Austral, especialmente os territórios que hoje constituem Zimbábue, como parte do movimento da ocupação efetiva que resultou dos termos da Conferência de Berlim. A BSAC foi fundada por... É interessante perceber aqui que essa questão é relacionada com a questão de cima, de David Livingstone. Portanto, David Livingstone, que sai da Inglaterra, faz as descobertas. Feitas essas descobertas, naturalmente que vai se enviar quem vai facilitar a ocupação, que a ocupação efetiva é, em parte, o ponto marcante da Conferência de Berlim. Portanto, foi achado o homem Cecil Rhodes como um indivíduo que podia dinamizar isto. Este indivíduo que vai criar esta empresa como forma de ocupar quase que todas as colônias da África a Sul ou África Central da Inglaterra. Portanto, Cecil Rhodes é um indivíduo muito interessante. Algumas colônias que ele vai ocupar serão conhecidas como as Rodésias. Temos, por exemplo, a Rodésia do Norte, que é Zâmbia. Vamos ter a Rodésia do Sul, que é Zimbábue. É interessante perceber essas Rodésias, a forma econômica delas. A Rodésia do Norte, Zâmbia, era mais era mais de mineração, era um lugar mais rico de minérios, portanto era mais mesmo para a mineração, e a Rodésia do Norte era mais do sul era mais para povoamento, e é uma colônia que está mais virada para a agricultura. Depois vamos ter naturalmente a Nyasaland, que é o que? É Malawi. A opção correta aqui é naturalmente B. Vamos correr um pouco com o tempo. Temos aqui história geral, Europa, Ásia e América, ok. Interessante isto. A Primeira Guerra Mundial resultou nas contradições e rivalidades imperialistas. Contudo, o acontecimento que precipitou a guerra foi a Primeira Guerra Mundial resultou em contradições. Contradições por quê? Porque esses indivíduos, depois de terem se formado como imperialistas, estados unificados, estados centralizados, quiseram e foram atrás dos territórios, e na busca de territórios foi havendo lá algumas contradições. Há algumas contradições muito famosas. É o caso, por exemplo, da Guerra Franco-Prussiana de 1870 entre a França e a Alemanha, disputando os territórios de quê? De Alsácia e Lorena. Dizer que esses indivíduos já faziam parte dos movimentos militares, grupos militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice o quê? A Tríplice Entente. Portanto, a questão aqui está a perguntar qual foi o estopim dessa Primeira Guerra Mundial que vai acontecer. Se eu dizer que vai acontecer, estarei a responder a opção correta. Mas naturalmente que vai acontecer entre 1919 até 1918 foi naturalmente a crise, o quê? A crise balcânica. Temos aqui a colonização europeia em África, não é verdade? A crise econômica mundial da década de 30, que vai acontecer vai acontecer em 1929 a 30, não é? Que vai resultar em aparecimento de movimentos totalitários, que é o caso do fascismo, o caso do nazismo, o corporativismo, né? Em Portugal, ok. Depois temos a Guerra Russo-Japonesa, acho que vai acontecer em 1905, se não estou errado, em que a Rússia... Russo-Japonesa, gente, não, ok, deixa-me só, que vão disputar a região de Manchúria. Vão disputar a região de Manchúria na China, se não estou a falar. A opção correta aqui é naturalmente a questão a crise balcânica de 1914. O que é a crise balcânica? A crise balcânica é o assassinato de Francisco Ferdinando Noé, que era herdeiro da Austro-Húngaro, este que se dirigindo a um aniversário em Kosovo, na Bósnia-Herzegovina, em que nesta zona não eram bem-vindos. Por quê? Porque lá aqueles indivíduos eram todos eslavos e esse indivíduo era o que? Era germânico, que queria dominar aquela zona, neste caso dos Balcãs, e todos os Balcãs vão se unir contra esse senhor. Portanto, um grupo denominado Mão Negra, chefiado por um indivíduo chamado Gravilo Príncipe, teria arquitetado e perpetrado
a morte desse indivíduo, e a morte desse indivíduo de forma muito rápida vai ser exigido que se sancionasse o indivíduo. A Sérvia não vai sancionar, não sanciona, esperando que a Rússia, em caso de a Austro-Húngaro declarasse guerra, a Rússia iria lhe ajudar, como a Rússia era eslava também, aliada da Sérvia. E, portanto, confiante de que a Rússia iria lhe ajudar, não respondeu, não foi procurar o culpado, não entregou o culpado. A Austro-Húngaro, que era aliada da Alemanha, também foi queixar a Alemanha, dizer que mataram o meu filho, não querem me dar o culpado. A Alemanha, portanto, vai ajudar a Austro-Húngaro a declarar guerra à Sérvia, e não só a declarar guerra também à Rússia. Portanto, a guerra aí acontece. Eu vou num dia, se me perguntarem bem sobre a questão vou responder isto num outro vídeo. Ok, depois da Primeira Guerra Mundial, a colônia alemã em África, que ficou sob o mandato da SDN e que posteriormente passou para a administração sul-africana, foi... Bem, a Alemanha, nessa questão, a Alemanha perde as colônias depois da Primeira Guerra Mundial, vai perder as colônias. Essas colônias perdem num contexto do Tratado de Versalhes, em que a Alemanha é obrigada a não só a perder territórios, como também a indemnizar os vencedores, e, portanto, perde muitas colônias. Essas colônias, algumas vão ficar na administração da Sociedade das Nações, que é a SDN, e que depois também, posteriormente, essas colônias depois vão ficar e posteriormente passam também para a administração sul-africana. A África do Sul vai em parte cuidar da Namíbia. Da Namíbia depois da Segunda Guerra Mundial, ok? História de África. A África é considerado o berço da humanidade porque temos aqui, ainda se registra algumas regiões da África, restos dos Khoisanes, não é isso, foram encontrados restos de hominídeos australopitecos, foram encontrados restos de hominídeos australopitecos, ok? Pode ser, ok? Foram descobertos restos arqueológicos de esqueletos dos hominídeos em quantidades numerosas, mas completas e de forma contínua. Isto sim pode ser correto, porque numerosas em grande número, não só esqueleto completo. Isso é bom. Contínua significa existia ossos de crianças, de jovens, de adultos, de velhos, não é? E, portanto, eu acho que a opção correta é naturalmente C. É neste continente onde foram descobertos restos ósseos mais antigos dos hominídeos. Todas as opções podem ser corretas, mas a mais correta aqui é naturalmente a C. Não é porque tem muitas palavras ou é mais extensa, não é? O nacionalismo, Nelson Mandela dirigiu na África do Sul a luta contra a colonização inglesa. Pode ser, mas a opção mais correta aqui é segregação racial, que é o próprio sistema do apartheid, não é ser exploração das minas do Waterland por brancos, não é verdade isso. Os imigrantes, a opção correta aqui é naturalmente o apartheid, que é segregação racial. Tem um vídeo que fala disso aqui no canal, portanto podem também visitar. Ok, 29. A Conferência de Berlim realizou-se em um dos períodos que se segue, o último quartel do século XIX. Eu acho que sim. Finais do século XVIII, não é verdade isso. Princípio do século, não é verdade. Primeiro quartel do século XX, também não é verdade. A opção correta aqui é naturalmente a opção C. Eu acho que nem precisávamos até de perceber o que significa o quartel. Só de perceber as restantes opções percebe-se que não pode ser verdade, não encaixa, gente. Estamos a falar que a Conferência de Berlim, que acontece em 1884, não é? 84 até... como é que é? 85. Então não pode ter sido século XVIII isso, não pode ter sido princípio do século XX, também não pode ser princípio do século XIX ou mesmo princípio do século XX. Ok, vamos lá, estamos com 14 minutos, vamos lá. Perante a ocupação colonial, os povos africanos reagiram da seguinte forma. Perante a ocupação colonial, os povos africanos reagiram da seguinte forma. De que forma? Ok, vamos lá. Manifestaram resistências com as mesmas características. Não é verdade. Os europeus traziam armas sofisticadas, os africanos não tinham isso, não é?
manifestaram resistência segundo as especificidades do colonizador. Isso é interessante, não é? Existiam locais onde os colonizadores eram mais agressivos, os africanos foram agressivos. Existiam locais onde os europeus eram moderados, os africanos também foram moderados, sucessivamente. C. Aliaram-se sem tréguas ao regime colonial. Aliaram-se, não é verdade isso? Colaboraram com as autoridades estabelecidas para o desenvolvimento das suas terras. Também não é verdade. A opção correta é naturalmente a opção D. Gente, estamos com 15 minutos, vamos terminar aqui. Não só é que se começarmos aqui, não vamos conseguir terminar todo o exame, portanto, vamos deixar o que fica para a última parte e encerramento e comentários gerais de todos os exames. Gente, vamos terminar aqui, dizer que a última parte não só vamos responder às restantes questões, vamos comentar todo o exame, vamos comentar a especificidade, o comportamento de outros exames, vamos falar de como é que os exames têm sido na sala do exame. Vamos terminar aqui. Já eu quero lhe pedir, deixa aí seu like, deixa a sua subscrição, comente no vídeo, que não temos feito. Vamos comentar no vídeo, gente, para que eu na verdade devia fazer isso todos os dias, mas eu perco ali um pouco de força por conta de não comentar. Dizer que existe lá em cima outros exames desse exame, a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Esta aqui me parece quarta parte. Portanto, vamos fazer isso e muito obrigado. Valeu!